Milionário é interrompido por criança de rua em jantar de luxo. Quando ela grita, todos congelam. O Palato Fino era um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. Localizado no coração dos Jardins, era o tipo de lugar onde apenas os mais ricos e poderosos podiam se dar ao luxo de frequentar. A cada noite, o restaurante se enchia de empresários, celebridades e políticos, todos apreciando pratos exóticos preparados por chefes renomados. Naquela noite, o restaurante estava especialmente movimentado. Entre as mesas elegantemente postas, um casal se destacava. Afonso, um homem de cerca de 45 anos, bem vestido e com uma postura confiante, estava acompanhado de sua esposa, Roberta. Ela, com seus 30 anos, exalava a classe de uma mulher que estava acostumada a ser admirada, mas havia algo em seu olhar que não passava despercebido. Era uma frieza disfarçada, que ninguém ali poderia imaginar. Afonso estava no meio de uma conversa com Roberta, mas seus olhos estavam fixos na comida que o chefe famoso Romeu acabará de trazer para a mesa. Era uma lagosta, preparada com um molho especial que só ele sabia fazer. O cheiro da refeição encheu o ambiente, e Afonso sorriu ao imaginar o sabor sublime que estava prestes a experimentar. Está incrível, Romeu. Mais uma vez, você se superou, disse Afonso, sorrindo para o chefe, que se curvou levemente em agradecimento. Roberta, ao seu lado, colocou um pedaço de carne na boca, mas sua expressão não refletia o prazer que o prato provocava. Ela estava distraída, observando atentamente os outros frequentadores do restaurante. No fundo, um sorriso sutil se formava em seu rosto, como se ela estivesse se divertindo com algo que ninguém mais percebia. Afonso estava prestes a dar o primeiro garfada na lagosta quando, de repente, uma gritaria no salão interrompeu o momento de prazer. Uma criança suja, com roupas rasgadas e cabelos embaraçados, corria pelos corredores do restaurante, desviando das mesas e chamando a atenção de todos. Não coma isso. Não coma. Você vai morrer, gritou a menina, com os olhos arregalados e a voz carregada de desespero. O salão inteiro se silenciou. Afonso, com o garfo ainda suspenso, parou no ar, confuso. Roberta olhou para a menina, com uma expressão de desagrado. Todos ao redor, igualmente chocados, começaram a murmurar. Como uma criança poderia estar dentro do Palato Fino? E mais, o que ela queria dizer com aquelas palavras? Alguém tira essa menina daqui! Roberta gritou, sua voz carregada de irritação. Ela olhou rapidamente para Afonso, como se fosse pedir desculpas pela interrupção, mas seus olhos não conseguiam esconder o desconforto. A menina, ao contrário dos outros, parecia não ter vergonha de sua presença ali. Ela estava decidida, e algo na sua expressão deixava claro que não iria embora sem ser ouvida. Antes que qualquer um pudesse reagir, a criança correu até a mesa de Afonso e, com um grito ainda mais alto, completou: "Eu vi o que vai acontecer. Você vai morrer se comer isso." Afonso ficou paralisado. Roberta, que estava prestes a se levantar e ordenar aos seguranças que a retirassem, parou ao perceber a gravidade da situação. Algo na voz da menina a fez hesitar. Mas o que estava acontecendo? Como ela sabia sobre o prato de Afonso? E por que parecia tão certa de sua advertência? Romeu, o chefe do restaurante, finalmente se aproximou, tentando manter sua compostura. Ele olhou para a menina com um olhar severo e disse: "Senhor, a menina parece ter algum tipo de distúrbio. Por favor, deixe os seguranças resolverem isso." Roberta, tentando voltar à sua postura de mulher elegante, respirou fundo e olhou para Afonso, forçando um sorriso. "Amor, não se preocupe com isso. Vai passar. Continue comendo, está tudo bem." Mas Afonso não conseguia se concentrar na comida. Seus olhos estavam fixos na menina. O que ela queria dizer? Quem ela era? E por que estava tão convencida de que aquele prato, feito especialmente para ele, estava prestes a levá-lo à morte? No fundo do restaurante, um dos seguranças, hesitante, se aproximou da menina. Mas antes que pudesse tocá-la, a criança se virou e, em um tom quase desesperado, gritou: "Se você comer, vai morrer. Eu vi. Vai ser tarde demais." O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Afonso não sabia o que pensar. Roberta, agora mais desconfortável que nunca, olhou para a menina e depois para Afonso. Ela sabia que aquilo não fazia sentido, mas, por algum motivo, o que a criança dizia parecia mais sério do que qualquer uma das intervenções de segurança. E o mais intrigante, a menina parecia saber algo que nem ela, nem Afonso, poderiam entender. O restaurante ainda estava em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Afonso olhava para a criança, os olhos perplexos, tentando entender o que estava acontecendo.
Ela parecia completamente fora de lugar naquele ambiente requintado, mas a maneira como falava, com tanta certeza, com tanta convicção, deixava claro que algo muito estranho estava acontecendo. Os seguranças, finalmente, chegaram até a menina, que estava em pé, com os olhos fixos no prato de Afonso. Eles tentaram segurá-la pelos braços, mas ela se soltou com uma agilidade impressionante, e se afastou para o centro do salão, onde, com os olhos arregalados, ainda apontava para Afonso. "Não coma isso", repetiu, agora com a voz mais baixa, mas carregada de urgência. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. Eu vi tudo. Não coma." As palavras da menina ecoaram no salão, e o murmúrio crescente entre os clientes tornou-se uma sinfonia de confusão e desconforto. Alguns olhavam Afonso, tentando entender sua reação, enquanto outros se perguntavam se aquilo não passava de uma encenação de uma criança maluca. No entanto, nenhum deles podia negar o tom sério, desesperado da garota. Ela não estava ali por acaso. Roberta, finalmente, não conseguiu mais manter a compostura. Seu rosto estava pálido, e seus olhos refletiam uma mistura de vergonha e raiva. "Eu vou chamar a polícia. Isso não pode continuar. Esse tipo de coisa não acontece aqui." Ela gritou para os seguranças, que, sem saber o que fazer, apenas a observaram em silêncio. Afonso, por outro lado, estava paralisado. Algo na menina o afetava profundamente. Ele não podia negar a sensação incômoda de que havia algo de verdade em suas palavras, algo que ele não conseguia compreender, mas que sabia que precisava investigar. Quando os seguranças finalmente conseguiram alcançar a menina, ela se virou de repente e, com uma velocidade inesperada, correu até a porta dos fundos do restaurante, sem se importar com a segurança ou com o olhar indignado dos outros. Afonso, em um impulso, levantou-se da mesa, mas foi interrompido por Roberta, que colocou uma mão firme em seu braço, o impedindo de seguir a menina. "Não faça isso, Afonso." Roberta sibilou. "Não se envolva com essa garota. Isso tudo é um truque. Ela está apenas tentando chamar a atenção. Não vale a pena." Mas Afonso já não ouvia. Seus olhos estavam fixos na porta dos fundos, onde a menina acabará de desaparecer. Ele sabia que não poderia ignorar o que ela dissera, sabia que aquilo tinha algo a mais. O chefe Romeu, que estava observando a cena com uma expressão tensa, se aproximou de Afonso, tentando manter a calma. "Senhor, por favor, deixe que eu cuide disso. Podemos verificar as câmeras de segurança. Talvez ela tenha algum distúrbio mental. Não deixe isso interferir na sua noite." Afonso, porém, estava em um turbilhão de emoções. A mensagem da menina parecia simples, mas era carregada de uma verdade que ele não conseguia entender. Como ela sabia disso? O que ela queria dizer com "eu vi"? Com os seguranças ainda tentando controlar a situação, Afonso decidiu agir. Ele se levantou de repente, afastando Roberta, e caminhou rapidamente até a saída. Não importava o que pensassem. Algo estava errado, e ele precisava descobrir o que. O restaurante parecia em um estado de choque. Os clientes murmuravam entre si, discutindo o que haviam acabado de presenciar. Alguns se afastaram, outros continuaram sentados, mas todos pareciam inquietos. E, no meio disso, Afonso seguiu em direção à saída dos fundos, onde a menina havia desaparecido. A tensão em seu peito aumentava a cada passo que dava. Quando Afonso chegou à porta dos fundos, encontrou-a entreaberta. Ele hesitou por um momento, mas então se decidiu e a empurrou, entrando no corredor estreito e mal iluminado. O cheiro de comida e de metal tomou o ar, e seus passos ecoaram pelo local vazio. Lá, no final do corredor, ele a viu. A menina estava parada, com o rosto pálido e os olhos fixos no chão. Ela parecia esperar por algo, ou talvez por alguém. Quando percebeu Afonso, levantou a cabeça lentamente, e seus olhos se encontraram. "Você não pode comer isso", ela disse, agora com um tom mais calmo, mas ainda carregado de uma autoridade inexplicável. "Eu vi tudo. Não é o que parece." Afonso se aproximou, ainda sem entender, mas determinado a descobrir o que ela sabia. Ele queria saber o porquê daquelas palavras. Quem era ela? O que estava acontecendo com sua refeição? A menina deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dele, como se estivesse lendo sua alma. "Você está em perigo. Eles querem te matar. E você, Afonso, é o próximo." Afonso não sabia o que pensar. A criança à sua frente parecia saber algo que ele não entendia. As palavras dela estavam martelando em sua mente, fazendo seu coração bater mais rápido. "Eles querem te matar", ela dissera. "Mas quem? E por quê?" A menina o observava com uma intensidade perturbadora, como se soubesse tudo sobre ele. Afonso olhou ao redor, o ambiente abafado e sombrio,
e teve uma sensação de que estava sendo observado. Mas o que mais o assustava era o fato de que ele estava começando a acreditar nela. Quem são eles? O que você quer dizer com isso? Afonso perguntou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de urgência. A menina deu um passo à frente, seus pés descalços quase flutuando sobre o chão de pedra. Ela parecia calma, como se tivesse aceitado o destino que estava prestes a se revelar. Seus olhos, profundos e inexplicáveis, nunca saíam de Afonso. Roberta. Romeu? Eles planejaram tudo, disse ela, com uma frieza assustadora. O prato, a lagosta, a comida. Não era só para te alimentar. Era para te matar. Afonso sentiu um frio na espinha. Ele olhou para os lados, procurando alguma confirmação de que aquilo fosse apenas uma brincadeira, uma mentira de uma menina perturbada. Mas os olhos da criança eram tão sérios, tão implacáveis, que ele não pôde mais ignorar o que ela dizia. Ele se afastou um passo, balançando a cabeça, tentando processar as palavras dela. Não pode ser. Roberta, minha esposa, e Romeu, o chefe do restaurante. Ele parecia mais para si mesmo do que para a menina, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que não fazia sentido. A menina assentiu lentamente. Eles vão fazer parecer um acidente. Romeu vai usar o veneno no prato. Vai ser uma intoxicação alimentar. Você vai morrer, e ela vai ficar com tudo. O restaurante, a sua fortuna. Ela deu um pequeno sorriso, um sorriso que não parecia de uma criança. E você nunca vai saber o que aconteceu. Afonso sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua mente estava em frangalhos. Como Roberta, a mulher com quem ele compartilhava sua vida, poderia ser capaz de algo tão horrível? E o chefe? Romeu, que ele considerava um amigo, estava envolvido nisso tudo? As palavras da menina ressoaram em sua cabeça, e ele se lembrou de algo. Algo que Roberta havia dito mais cedo naquela noite, quando ele elogiou o prato especial. Ela havia dito, está incrível, Romeu. Mais uma vez, você se superou. Mas agora, Afonso começava a se perguntar se aquele prato não era uma obra de arte, mas um ato de assassinato cuidadosamente planejado. A menina, ainda de pé diante dele, parecia impassível. Ela não estava com medo. Ela sabia que Afonso precisava agir rápido. Você tem que parar de comer, Afonso. Não se deixe enganar. Eles já estão em movimento, prontos para te destruir. Agora, é a sua chance de sobreviver. Você não pode esperar mais. A decisão é sua. Afonso sentiu uma raiva fervente começar a crescer dentro dele. Raiva de si mesmo, por ter sido tão cego, por ter deixado que uma mulher tão manipuladora entrasse em sua vida. Raiva de Roberta, que ele tinha amado, mas que agora se revelava ser a pior traidora que ele poderia imaginar. E, por último, uma raiva profunda de Romeu, que ele sempre considerou um amigo. Como alguém poderia se prestar a tal crueldade, apenas por dinheiro e poder? Eu vou acabar com isso, disse Afonso, a voz carregada de determinação. Ele estava decidido. Agora que sabia da traição, ele precisava se proteger. E, mais importante, precisava salvar sua vida antes que fosse tarde demais. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, a menina o segurou pelo braço, seus olhos agora cheios de uma tristeza profunda. Não adianta, Afonso. Eles têm o controle de tudo. Eles já planejaram cada detalhe. Eles sabem que você está indo atrás deles. Vai ser perigoso demais. Você precisa ser mais inteligente. Afonso a olhou, confuso, e então olhou para a porta dos fundos. O que ele poderia fazer? Como poderia enfrentar aqueles que estavam tentando matá-lo? A menina o observou em silêncio, e depois soltou um suspiro, como se finalmente entendesse a luta interna dele. Eu posso te ajudar, ela disse suavemente. Mas você precisa confiar em mim. Afonso sentiu a tensão em seu peito aliviar um pouco. Ele nunca confiou tanto em ninguém, mas sentia que essa criança, com todo o seu mistério e a verdade assustadora que ela carregava, era a única ali que falava a verdade. Como você pode me ajudar? Perguntou ele, tentando manter a calma. Ela sorriu, um sorriso cansado, como se soubesse que ele estava se preparando para a batalha que se aproximava. Eu vi o que eles fazem. Eu sei onde eles vão estar. Mas você vai precisar fazer o que eu disser. E rápido. Afonso olhou para a menina com uma mistura de esperança e desespero. Ele sabia que não tinha escolha. A vida dele estava em jogo. E agora, ele tinha uma aliada improvável. Vamos acabar com isso, disse ele, com os dentes cerrados, a determinação visível em cada palavra. Afonso sentia o peso da decisão sobre seus ombros, mas algo em seu interior estava mudando. As palavras da menina, a revelação de sua esposa, o olhar de Romeu, tudo o que ele havia ignorado até agora, estavam finalmente começando a fazer sentido.
Ele estava em perigo, sim. Mas ele também sabia que não estava sozinho. Algo dentro dele dizia que ele podia mudar o rumo da sua história, mas para isso, ele precisaria agir rápido e com inteligência. A menina, que até então parecia uma estranha naquele mundo de luxo e poder, agora era sua única aliada. Ele a olhou, ainda tentando compreender a magnitude da situação, e sentiu um pequeno fio de esperança surgir dentro de si. Ok, disse Afonso, sua voz agora mais firme, embora ainda carregada com a tensão da situação. Me diga o que fazer. Ela o observou por um momento, como se estivesse avaliando sua determinação. Depois, respirou fundo e falou, com um tom grave: eles pensam que você é uma presa fácil, que vai cair na armadilha. Eles acham que você vai comer e morrer. Mas você ainda pode evitar isso, se agir agora. Afonso não hesitou. Ele olhou para o prato na sua frente, onde a lagosta ainda estava intocada. Era como se aquele prato fosse a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Ele sabia que, se seguisse o caminho do medo e da dúvida, teria um final trágico, como a menina dissera. Mas ele também sabia que, se tomasse o controle, as peças poderiam começar a se encaixar. Eu vou dar o primeiro passo, disse Afonso, com mais confiança agora. Você disse que sabe onde eles vão estar. Vamos até lá. Eu quero que Romeu e Roberta saibam que eu descobri o plano. A menina assentiu, sua expressão séria. Não vá sozinho. Eles não vão apenas deixar isso passar. Quando você estiver com eles, vai ter que ser rápido. E preciso que me prometa algo. Afonso olhou para ela, curioso. O que? Me prometa que, se tudo der certo, você vai acabar com a mentira que a envolve. A mentira de que ela não é capaz de matar. Porque ela é. Ela é muito mais perigosa do que você pensa. Afonso ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras da menina. Ele não tinha dúvida de que Roberta, a mulher com quem dividia a vida, era uma grande mentirosa. Mas a ideia de que ela poderia ser uma assassina, de que ela estava disposta a matá-lo por dinheiro e poder, ainda parecia surreal. Ele não sabia se estava pronto para aceitar essa verdade. Mas algo dentro de si dizia que precisava, ou todo o resto seria em vão. Eu vou fazer o que for necessário, disse ele finalmente, com uma determinação renovada. Eu preciso saber a verdade. E vou enfrentá-la, seja lá o que for. A menina sorriu de leve, um sorriso triste, como se soubesse que Afonso estava em um ponto sem volta. Lembre-se, você tem mais poder do que imagina. E o que você fizer agora vai definir seu destino. Afonso assentiu e, com um movimento decidido, se virou para a porta dos fundos do restaurante. Ele não olhou para trás, mas a sensação de estar indo para algo maior, algo que ele não entendia completamente, o preenchia. A tensão estava em seu peito, mas também havia uma força crescente. Ele não ia ser derrotado. Não assim. Enquanto caminhava, ele sentiu uma presença familiar ao seu lado. Roberta, que o havia seguido até o corredor, agora se aproximava, com seu olhar fixo e um sorriso forçado. Afonso, ela disse, com a voz suave, mas carregada de um tom que ele não pôde ignorar, você está se deixando levar por uma criança. Está ouvindo coisas que não fazem sentido. Vamos voltar para a mesa e terminar a nossa noite. Isso não passa de um erro. Afonso parou de repente, virando-se para encará-la. Ele sabia que essa era a última chance de revelar a verdade, de mostrar a ela que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não era mais o homem cego que ela pensava. Eu sei o que você fez, Roberta. Eu sei sobre o plano, disse ele, com uma calma assustadora. E eu vou expor você e Romeu. A verdade vai vir à tona. Roberta se estagnou por um instante, sua expressão congelada, mas logo um sorriso sinuoso se formou em seus lábios. Você ainda acredita nisso? Acha que pode me enfrentar? Afonso, você sempre foi o tolo da história. Mas Afonso já não estava mais ouvindo. Ele não precisava mais das mentiras dela. Ele já sabia quem ela era. E agora, ele estava pronto para acabar com tudo. A menina, que estava à distância, olhou para ele com um pequeno aceno de aprovação. Você está no caminho certo, Afonso. Agora, faça o que tem que ser feito. Com um último olhar para Roberta, Afonso deu um passo à frente, decidido a não voltar atrás. O perigo ainda estava lá, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. O momento de tomar controle de sua vida havia chegado. Afonso sentia a adrenalina percorrendo seu corpo enquanto caminhava pelas sombras do corredor dos fundos do restaurante. A menina estava ao seu lado, sua presença silenciosa, mas reconfortante. Ele já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas uma coisa estava clara: ele não seria mais uma vítima. Ele seria o responsável pela sua própria sobrevivência. Ao chegar na cozinha do restaurante, Afonso parou por um momento e observou o ambiente ao redor. O cheiro de comida ainda estava no ar,
mas agora parecia sufocante, como se tudo ali estivesse impregnado com a mentira de Roberta e Romeu. A cada passo, ele sentia seu coração bater mais rápido. O confronto que ele temia estava prestes a acontecer. Dentro da cozinha, Romeu estava de costas, ajustando os utensílios sobre a bancada, como se nada de errado estivesse acontecendo. Seu olhar estava focado nas facas e nas panelas, mas Afonso sabia que o que estava por trás daquela fachada de chefe renomado era muito mais sombrio. Ele se aproximou silenciosamente, com a voz baixa, mas firme, disse: "Eu sei o que você fez, Romeu, e sei o que você vai fazer." Romeu se virou abruptamente, seu rosto pálido ao ver Afonso tão próximo, mas sem nenhuma surpresa. Ele já sabia que o momento havia chegado, mas sua reação não foi de medo. Em vez disso, ele apenas sorriu, um sorriso frio e calculista. "Você não sabe de nada, Afonso. Está se deixando levar por uma criança de rua, por uma mentira." Romeu deu um passo à frente, ainda mantendo a calma. "Eu fiz o que era necessário. Ela, Roberta, eles não podem deixar você sair daqui vivo." Afonso sentiu uma onda de raiva e desesperança, mas também uma força desconhecida que o empurrava para a frente. Ele sabia que precisava acabar com aquilo. Não só pela sua vida, mas também pela mulher que ele amou, que ele acreditava ser alguém completamente diferente do monstro que ele acabará de descobrir. "Eu sei que o veneno está no prato, Romeu. Eu sei que você vai fazer parecer um acidente. Mas, não vou deixar isso acontecer. E, se for necessário, vou destruir você." Romeu deu uma risada baixa, quase debochada, mas o olhar de Afonso estava tão cheio de determinação que, por um breve momento, o chefe hesitou. Ele sabia que o jogo estava prestes a virar. "Você acha que tem poder aqui? Você não entende, Afonso. Roberta e eu somos mais fortes do que você imagina." Romeu deu um passo para trás, claramente se preparando para algo, mas Afonso o interrompeu. "Eu entendo o suficiente para saber que vou te expor. E vou fazer você pagar por isso." Foi nesse momento que a menina se aproximou de Afonso, colocando uma mão em seu braço. Seu olhar estava calmo, mas cheio de urgência. "Você não pode perder tempo com ele, Afonso. Ele não vale a pena. A Roberta. Ela é o verdadeiro problema." Afonso olhou para a menina, e o que ela disse fez seu coração acelerar. Ele não poderia mais esperar. Ele precisava confrontar Roberta agora. Não mais depois. Com um gesto rápido, Afonso se virou e caminhou em direção ao salão do restaurante, com a menina ao seu lado. Roberta estava lá, exatamente onde ele a esperava, sentada em uma das mesas, sua expressão uma mistura de impaciência e confiança. Quando Afonso se aproximou, ela levantou a cabeça e sorriu, como se estivesse em controle da situação. "Afonso, querido, o que você pensa que está fazendo? Isso é tudo um erro. Você está se deixando levar por um teatro." Roberta falou com sua voz suave, mas havia algo de falso nela, algo que Afonso já não podia mais ignorar. "Eu sei o que você fez, Roberta. Eu sei que você planejou minha morte, e sei que Romeu estava envolvido. O veneno, o plano. Você nunca pensou que eu fosse descobrir, mas eu descobri. E agora você vai pagar por isso." Afonso falou, sua voz implacável, sem espaço para dúvidas. O rosto de Roberta se transformou. O sorriso derreteu, e um olhar de pura raiva e desprezo tomou conta de seus olhos. "Você nunca foi suficiente para mim, Afonso. Você nunca me amou da maneira que eu merecia. Sempre foi aquela mulher, Paola. Você nunca me deu a atenção que eu queria, nunca me fez sentir importante. Agora você está me acusando de algo que não tem a mínima ideia do que realmente significa." Afonso deu um passo à frente, sua raiva se misturando com a dor da revelação. "E agora você acha que vai continuar com a farsa? Você matou Paola, Roberta. Foi você. E eu sei disso agora." Roberta se levantou da mesa, com os olhos brilhando de ódio. "Você está completamente louco, Afonso. Paola estava no passado. E você vai morrer, como todos os outros." "Por quê?" "Porque você nunca foi mais do que uma peça no meu jogo." Antes que ela pudesse reagir mais, Afonso deu um grito, chamando os seguranças. "Tirem ela daqui. Ela está tentando me matar." Roberta, agora completamente fora de controle, tentou se esquivar, mas foi contida pelos seguranças, que a arrastaram para fora do restaurante. Afonso ficou parado, ofegante, assistindo enquanto ela era levada embora. Quando tudo finalmente se acalmou, Afonso sentiu a presença da menina ao seu lado. Ela olhou para ele com um sorriso leve, como se tivesse cumprido sua missão. Ele sabia que ela tinha razão em tudo o que dissera. Agora ele estava livre. Livre da mentira, livre da dor. "Você salvou minha vida", disse Afonso, olhando para a menina com uma gratidão silenciosa. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. "Você se salvou, Afonso.
Você só precisou enxergar a verdade. Agora, sua vida será diferente. Com um último olhar para a menina, Afonso respirou fundo. Ele finalmente estava livre. A vingança foi feita. E a justiça, enfim, havia sido restaurada. Meses se passaram desde aquele jantar fatídico no Palato Fino. Afonso agora estava em um lugar muito diferente, mais forte, mais sábio e, acima de tudo, livre das mentiras que dominaram sua vida por tanto tempo. Ele havia enfrentado a verdade, e embora o caminho para a superação fosse árduo, ele sabia que agora estava no controle do seu destino. Ele ainda sentia a dor da perda de Paola, a mulher que sempre amou, mas agora essa dor não o paralisava mais. Ele tinha aprendido a aceitar o que aconteceu no passado e a olhar para o futuro com uma nova perspectiva. O que o havia sustentado durante todo esse tempo era o amor de Maria, a menina de rua que havia salvado sua vida e, por mais surpreendente que fosse, sua filha. Quando ele a encontrou, a revelação foi um golpe de surpresa e uma bênção inesperada. O vínculo entre Afonso e Maria cresceu rapidamente. Ele a adotou formalmente, e ela passou a ser sua maior fonte de força e motivação. Ela se revelou uma menina brilhante, cheia de potencial e determinação. Apesar de sua vida difícil nas ruas, Maria tinha uma mente afiada e um espírito inquebrantável, qualidades que Afonso via refletidas nela, e em sua falecida esposa Paola. Afonso, agora com a companhia de Maria, passava seus dias em sua mansão, longe da turbulência de seu antigo mundo de negócios, mas não estava em descanso. Ele se dedicava a projetos filantrópicos, fundou uma fundação para ajudar crianças em situação de rua e se envolveu profundamente na reconstrução da vida de muitas pessoas, como Maria, que antes estavam invisíveis à sociedade. Ele havia tomado uma decisão clara: nunca mais permitiria que o poder e o dinheiro controlassem sua vida, como quase aconteceu. Roberta, após ser presa, revelou todos os detalhes do plano, e Romeu também foi preso por seu papel na conspiração. No entanto, o impacto da traição deles ficou gravado em Afonso, e ele sabia que não poderia mais confiar em ninguém cegamente. Maria estava agora estudando, com planos de seguir sua própria carreira. Afonso não sabia o que o futuro reservaria, mas ele sabia que sua filha, apesar de ter um passado sombrio, tinha o potencial para se tornar uma grande mulher. Em um dia ensolarado, eles estavam no jardim da mansão, tomando chá. Maria, agora com 14 anos, falava animadamente sobre seus planos para o futuro, quando Afonso a olhou com carinho. Ele sentiu uma onda de gratidão por ela ter entrado em sua vida de uma forma tão inesperada, tão milagrosa. Você fez tudo por mim, Afonso, disse Maria, com um sorriso tímido. Eu nunca pensei que teria uma família, mas agora, tudo parece possível. Afonso sorriu e apertou sua mão. Você fez tudo por mim, Maria. Você me deu uma segunda chance na vida. Eu te amo mais do que você imagina. Maria o olhou com os olhos brilhando, e, por um momento, Afonso sentiu uma sensação de paz que ele nunca experimentou antes. Ele sabia que os fantasmas do passado jamais desapareceriam completamente, mas agora ele tinha algo que nunca teve antes, uma verdadeira família. Em sua mente, ele sabia que estava pronto para qualquer coisa que o futuro reservasse. Ele enfrentará as piores ameaças, desafiar as traições mais profundas, e sairá vitorioso. Agora, ele estava livre. Livre para viver, livre para ser feliz. E ao lado de Maria, ele sabia que ainda havia um futuro incrível à sua frente. Afonso se levantou, olhou para o horizonte e disse: agora podemos viver em paz. A justiça foi feita, e o futuro é nosso para criar. E você, o que faria se estivesse no lugar de Afonso? Como você enfrentaria a verdade e lutaria por sua liberdade e felicidade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Espero que tenha gostado do final. Caso precise de algum ajuste ou tenha mais alguma sugestão, fique à vontade para pedir.